Só para registrar, caso vocês não conheçam, busque na internet Belchior, é excelente, para momento de, entre uma disciplina e outra, você descansar um pouco, pensar na vida, pensar, ou não pensar em nada, pensar na música, né? Relaxar um pouco, é importante. Bem, estamos começando essa aula com o pensamento de Maquiavel e Montaigne. No grupo eu coloquei Montesquieu, mas Montesquieu é depois, é amanhã, né? Mas Montaigne e Montesquieu, Maquiavel e Montaigne são os grandes representantes da filosofia no período renascentista, onde eles vão indagar, vão questionar o ideal grego, né, de civilização, principalmente Maquiavel. Talvez vocês já tenham escutado falar em filosofia, em política, né, na disciplina de política, na disciplina em outros professores com certeza já mencionaram, mas agora vamos numa perspectiva filosófica, né? Filosófica e jurídica, tentar aí contextualizar Maquiavel, promover essa conexão, né? Não somente com a atualidade, mas, claro, observar o contexto histórico que Maquiavel viveu para ter falado essas coisas, e assim, somente assim, depois que nós podemos, né, para não cometer injustiças, né? Que muitas vezes nós taxamos Maquiavel de o autor, né, de o protagonista, ou até mesmo de o criador das armadilhas, das estratégias da corrupção. E não, né, devido a ele ter escrito uma obra que todos citam, todos os políticos citam, e é de cabeceira, o Príncipe, não é por aí, né? Não é por aí que Maquiavel vai destacar, né? Essa história de dizer que os fins justificam os meios, não foi Maquiavel que disse. Ele não escreveu essa frase. Isso é uma frase errada. Muitas vezes a pessoa nem leu a obra e já lança essa frase como de Maquiavel. Não, essa frase não é dele. Se você me provar que ele escreveu isso, eu lhe dou 10 na disciplina. Kainan e Januário, tá? Pode já, uma tarefa para casa, vale 10, né? Mas ele não, claro, a partir da obra dele, não, então a partir da leitura, não é, então não foi ele que disse, é a sua interpretação, né? Então a interpretação de alguns dizem que os fins justificam os meios para Maquiavel. Ele não disse isso, é uma interpretação, né? Então é errado falar que Maquiavel, a frase, segundo Maquiavel, não, segundo Maquiavel não, uma interpretação a partir da obra O Príncipe, para não cometer injustiças com o autor, né? Ele não falou colocar palavras na boca de Maquiavel, né? Também é errado, né, falar que Maquiavel é maquiavélico. Maquiavel é maquiavélico. Não, maquiavélico é uma pessoa perversa, uma pessoa daninha, né, que realmente ela nociva, tóxica, que ela utiliza de artimanhas promover, para promover, para Professor, promover. Pois não, diga. é, inclu- inclusive esse termo maquiavélico, salvo engano, quem utilizou pela primeira vez foi Shakespeare em suas obras. Né? Isso Se não mesmo, me muito engano, eu bem. não lembro. E a atitude maquiavélica sempre existiu, né? Sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, o homem é mau. O homem toma a terra do outro, o homem sabota o outro, e é assim. Maquiavélico, o ser maquiavélico, né, é um termo que designa a maldade, a perversidade, enfim, né? Mas quem estuda Maquiavel não é maquiavélico, é maquiaveliano. É maquiaveliano. Então, é errado nós associarmos a figura de Maquiavel, um pensador de, né, grande expressividade, tanto na política quanto na filosofia, sociologia, e associar a um pensamento tóxico, a um pensamento que estimula a corrupção, que estimula a maldade. Não. Se você ler a obra O Príncipe, você vai perceber que é um tom de diário. Maquiavel está narrando ali, descrevendo os acontecimentos de sua época. Não tem nada. Não é um manual de como roubar.
né? Não é um manual de como desviar dinheiro público, não é um manual de improbidade administrativa, como ser improbo. Não é um manual, né? Mas a partir da leitura dele, muitas pessoas o interpretam erroneamente e acabam, né, tendo esses julgamentos, né? Esses julgamentos. Dito isso, eu tenho até um texto, né? Estou organizando aqui uma coletânea, tanto que eu nem mais, não divulguei mais esses textos, né, para os alunos, para dar um ar de... Tem uns 2 anos que eu não faço isso. São notas de sala de aula que eu tento condensar ali, de certo modo, refletir sobre um tema em 2, 3 páginas. Estou pensando, inclusive, né, já tenho um bom número de textos, publicar, né, futuramente, e com certeza vocês terão acesso em e-book, é claro, né, é mais barato, tá? Então, vamos apresentar aqui um slide, certo? Então, aula passada nós vimos, mas vocês estão bem, né? Eu não perguntei e tal. Tá tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Quem quiser falar, pode responder no chat, que eu estou vendo. Belchior, muito bem. Tá. Quem era? Escola para ver, para ver. Tá bom, então vamos lá. Vocês têm aula 8 horas, né? Uma 8h15, vou tentar terminar mais cedo a aula, para não ficar tanto corrido para vocês. Tá bom? Tudo na paz. Muito bem. Quem tiver dúvida na nota, quero uma revisão na nota, não tem problema, eu vejo, tá? Eu revejo. Mas, enfim, pode solicitar, não tem problema. Bem, eu compartilhei aqui os slides, vocês estão vendo. Aula passada nós vimos essa mudança de paradigma, essa mudança paradigmática, né? Entre o período teocêntrico, ou seja, o período medieval, né, a Idade Média, e para o período renascentista, ou seja, para o período das grandes descobertas, da Revolução Científica. Tá? Tudo certo? Estão vendo os slides? Sim. Então, com isso, nós vamos estudar hoje o realismo político. É muito importante vocês terem aprendido essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo de pensamento. Não mais agora é Deus que é, né, o centro, mas agora sim o homem, né? O renascimento quer dizer isso mesmo. Renascer de quê? De onde? Ora, vamos dizer assim, das cinzas, né? Ou até mesmo das sombras medieval, retornando ao pensamento grego, que o homem, né? Aí temos a figura que nós já estudamos, Platão, Sócrates, Aristóteles, o período helenístico também nós vimos, o helenismo, que é as grandes filosofias, cinismo, epicurismo, estoicismo, a questão da imperturbabilidade da alma, eu me importar somente e me preocupar somente com aquilo que eu posso mudar, mais uma filosofia de vida, né, propriamente dita assim. Então, essa mudança de paradigma irá surgir, né, outros pensadores que irão pensar a realidade, agora o homem no centro das reflexões. Temos com, né, o pensamento de Nicolau Maquiavel, sempre eu destaco o ano, né, para que vocês possam entender o contexto histórico também. Não existe direito sem história, não existe direito sem o dinamismo dialético da história. Não existe, né? Para se entender uma lei, para se entender uma jurisprudência, para se entender tudo no direito, é necessário você, primeiro, tem a Lei Maria da Penha. Então, vamos entender o contexto da Lei Maria da Penha. O Brasil sofreu uma sanção internacional. Teve que dar conta disso. Criar uma lei para, né, para resguardar, assim, as mulheres, certo? Com medidas protetivas, né, a questão
prevenção também, uma campanha de prevenção. O Brasil foi, de certo modo, punido ali, né? Então, o contexto, tudo tem um contexto. É importantíssimo analisar o contexto, tá? E Maquiavel também viveu num contexto italiano, né? De Florença, no pensamento político, ele parte de um realismo político, né? Enquanto os gregos é totalmente oposto aqui ao ideal de quem? Dos gregos, né? Dos gregos. Os gregos, eles tinham uma visão de política, uma visão de sociedade, até mesmo do direito. Você vê ali no capítulo de Aristóteles, muito limpo, né? É muito higiênico ali. Não tem nada de errado, né? Não tem. Ele pode lançar mão assim de uma hipótese e tal, mas não tem. O homem é muito perfeito. O homem é o ideal grego, de fato, de civilização. Maquiavel vai ser, embora Aristóteles seja realista também, né? Mas é um realismo que pende para o ideal, como deveria ser, né? Já que Maquiavel vai falar sobre como é, né? Como é, tá? Então, ele vai falar também sobre os conceitos de virtude e fortuna, e, claro, o retorno aos princípios, né? Aos princípios, que princípios? A questão da liberdade, da vida e do instinto humano de ser mal. Para Maquiavel, o homem é um ser insociável, é antissocial, é egoísta, é ególatra, né? Já para Aristóteles, não. Aristóteles vê o homem como, de fato, um ser social, um ser político, né? Dado às leis. Maquiavel vai dizer, não, o homem é um ser transgressor, transgressivo por natureza. Quando ele puder ludibriar as leis, ele vai tentar fazer isso, para se dar bem, principalmente. Obras principais, temos o Príncipe, é disponível na internet, está disponível na internet. Se vocês tiverem curiosidade também, podem pesquisar, eu já dei o pontapé. Coloquei até lá na plataforma, né? Disse como é que deve você ler fazer uma leitura mais rápida, com e-books, audiobooks, né? Isso na internet tem, só você colocar no YouTube, audiobook do Príncipe. Tem lá o audiobook, baixa o PDF e acompanha, se você quiser ter uma leitura mais aprofundada do Príncipe de Maquiavel. Sugiro, é uma leitura fundamental para entender não somente desse período do século XV, século XVI, mas também entender, sobretudo, o contexto que nós estamos vivendo. Embora seja do século XVI, Maquiavel ainda continua muito atual. O discurso sobre a primeira década de Tito Livio e a arte da guerra também é de Maquiavel. Temos outro pensador, que é Michel de Montaigne, né, e ele vai refletir, sobretudo, em uma circunstância, ou até mesmo em uma atmosfera que, né, todo mundo está invadindo terras, está descobrindo, está achando, se apropriando de terras. Que século nós estamos aí? Século XVI. Se vocês recordarem, nesse século, nesse período, tem a descoberta das Índias, tem o Brasil aí no meio, né, e os portugueses, por exemplo, né, para falar do nosso contexto, vão se questionar, ou até mesmo vão, melhor dizendo, se questionar não, eles vão taxar, rotular os habitantes que aqui estavam, ou seja, os índios, né, os nativos, índio até é errado falar esse nome, né, enfim, mas por eles estarem buscando as Índias, e aí, claro, esse nome foi apropriado aqui pelos nativos que aqui estavam. Tá? Enfim. Então, temos a figura de Michel de Montaigne, que ele vai falar e vai se perguntar, ora, vocês que estão invadindo a terra alheia, vocês viram o politeísmo, sendo que os portugueses, né, a religião predominante nesse período, embora haja a reforma protestante, a Igreja Católica combate com isso, com a contra-reforma, né? Contra-reforma. E Montaigne vai dizer, olha, peraí, vocês viram os rituais dos índios. Tudo bem, tem canibais. Mas veja bem, vocês estão chegando na cultura do índio e estão esfolando a cultura do índio. Estão cometendo, de fato, um estupro com relação à cultura indígena.
Como pode, então, esses seres, ou seja, esses nativos, esses seres humanos, de certo modo, serem bárbaros? Aí ele vai se questiona. Mas, peraí, vocês queimaram os índios para ver se eles não eram extraterrestres devido à cor da pele, devido ao jeito de se vestir, né? Mas não é claro, não com esses termos ele reflete, evidentemente. Mas os portugueses, enfim, os europeus, quando chegavam em terras, vamos dizer assim, alheias à sua cultura, eles faziam experimento mesmo. O barbarismo não surgiu, né, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, nas grandes guerras. Não. E faziam, de fato, enterravam os nativos vivos, vamos ver se ele sobrevive. Queimavam, vamos ver se ele tem resistência ao fogo. É isso. Então, mas espera aí, então, quer dizer que só quem é civilizado é quem come de talher, é quem fala português, é quem fala a língua, vamos dizer assim, do Ocidente, a língua que vocês, né, denominam como a correta. O que é ser bárbaro, então? O que é ser humano? Então, ele não tem uma postura dogmática, ele relativiza as ações e até mesmo as concepções da época. Parte do pressuposto também é acerca da questão, vamos dizer assim, que a igreja considera que é uma heresia, né, e contra seus preceitos, e contra, né, enfim, seus dogmas, e ele, como vamos dizer assim, tem posses também, ele continua batendo, né, nessa tecla, dizendo, não, eu estou aqui para ser sinal do contra a ignorância, contra o obscurantismo, contra essas trevas que desprezam, discriminam os índios, ou seja, os nativos, né? Então, a obra é descompromissada. Que obra é essa? Ensaios, é um conjunto de textos, também tem disponível na internet, vocês podem acessar, tem audiobook no YouTube, vocês podem também acessar, certo? Então, a obra descompromissada não é obrigatória, mas penso que quanto mais você enriquecer seu repertório, melhor, né? Então, a obra descompromissada, com a cadência, mostra que o pensamento humano é como um fluxo contínuo. Então, o ensaio, essa estrutura é diferente da resenha, é diferente de um artigo, é diferente de um resumo, porque o ensaio, ele não se preocupa, se você estiver falando aqui em determinado assunto, ele muda, e é em texto contínuo, né? Não tem tópicos, evidentemente que os editores colocaram, enfim, né? Posteriormente, mas o ensaio se pretende, de fato, ser contínuo, né? Não ter, assim, uma cadência propriamente legitimada, né? Como na universidade nós conhecemos, né? Agora, de maneira mais profunda, né? Vamos tentar aqui refletir sobre o pensamento de Maquiavel. Considerado um dos grandes fundadores da política, da ciência política, sua obra mais conhecida é O Príncipe, escrita em 1513. Historiador, poeta e diplomata, também filósofo, Maquiavel ensina ao príncipe como se conquista um principado e quais são as táticas para conservá-lo. Né? Então, o príncipe, sucintamente, podemos dizer que, em uma frase, é a arte de conquistar e se manter no poder. Conquistar mais poder e se manter no poder. Não basta só o conquistá-lo, é necessário, interessante, por exemplo, Game of Thrones, né? Eu assisti 1, 2 ou 3 episódios, mas é muito interessante como ali é sobre poder, né? Muitas pessoas acham que é sobre amizade, né? Já vi análises que, de certo modo, é uma discussão ali isolada da série. Mas ali é sobre poder, sobre a luta constante em conquistar e se manter no poder, né? E tem muito presente ali o pensamento do Maquiavel. Sem se preocupar em unir ética e política, o que o florentino, né, Maquiavel, quer é apresentar uma política de resultados. Ou seja, ele não quer buscar uma política ideal como os gregos, né? O amor pela polis, o amor... Não, dane-se a polis.
Para Maquiavel, não, ele quer se manter no poder. Né? Não importa se eu nasci aqui ou não, eu quero conquistar e me manter no poder. Isso que é importante. Erroneamente atribuem a Maquiavel a máxima de que os fins justificam os meios. Errado achar isso de Maquiavel. Isso é terrivelmente, sabe, injusto com Maquiavel, né? É injusto com ele, tá bom? E também chamá-lo de maquiavélico. Não, é maquiaveliano. Quem estuda Maquiavel é maquiaveliano, como nós já falamos no início da aula. Bem, os fins justificam os meios? Essa é uma interpretação que se pode extrair da obra O Príncipe. Não é que Maquiavel disse. Ressalte quando você for mencionar essa frase. Não é uma frase que ele disse, mas sim uma interpretação, né, no decorrer do tempo, da história, extraída de sua obra. Ele disse isso onde, né? Então, não tem isso na obra. Então, concebeu o pensamento político moderno desvinculado dos conceitos, veja, dos conceitos, ele desvincula, né? Ele desvincula, ele de fato faz uma cisão, é uma separação entre política e ética. Ética, moral. Sendo que para os gregos, essas duas são indissociáveis. Também ele é crítico do período medieval. Para Maquiavel, havia uma distância entre a teoria e a prática política. Muito limitados, né? Para Maquiavel, vou me comportar agora como maquiaveliano. Então, muito bonito, Aristóteles, você falar na sua obra, né, em sua obra política, na Ética Nicômaco, como a sociedade deve viver, como a sociedade deve se comportar. Mas você errou feio em dizer que o homem é um animal político, que o homem está para a sociedade e é um ser sociável, embora conviva, mas o homem é um ser que só pensa em si mesmo. Quando escreve O Príncipe, trata da política como ela realmente se dá, sem nenhum arranjo teórico. O Príncipe é algo prático. Muitos afirmam que o papel da política seria o de regular, né? Seria o de regular as lutas e tensões entre os povos e os poderosos. As tensões entre classes existirão sempre. Logo, segundo Maquiavel, buscar este apaziguamento é uma ilusão. Né? Buscar um apaziguamento entre as classes, entre os povos, é uma ilusão. Sempre vai existir, para Maquiavel, como realista, sempre vai existir. Aí o rotulam, não, Maquiavel é um pensador muito pessimista. Vamos dizer assim, o karma que uma pessoa sendo realista, tendo o pé no chão, e não pensando aí na Alice no País das Maravilhas, né? Apesar que é bem confuso, né? A Alice está bem confusa, coitada. Está bem angustiada. Né? Então, mas entendam, né? Não é que Maquiavel esteja aqui sendo pessimista, querendo que tudo dê errado. Não, mas ele está simplesmente fazendo uma radiografia, um raio-x da realidade, né? De sua época, que é reverberada, que reverbera-se até hoje, tá? O foco para Maquiavel sempre foi o Estado, não aquele imaginário e que nunca existiu, mas aquele que é capaz de impor a ordem. Impor a ordem. O ponto de partida e de chegada é a realidade corrente, ou seja, ver e examinar a realidade como ela é, e não como ela como gostaríamos que fosse. É examinar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Podemos expressar para Maquiavel assim, podemos desejar como a realidade, né? Gostaríamos que fosse, mas isso fica no campo das ideias, né? Fica no campo das ideias. O que é de fato é isso. Por isso que às vezes as pessoas falam, me decepcionei com a política, entro na política, né? Como vereador, como prefeito, ou até mesmo como deputado, e às vezes não se candidata mais. Porque ou você dança conforme a música,
ou você se corrompe também, ou você está fora. Você não vai ter nenhum projeto assinado. Entende? Você não vai ter nenhum projeto assinado, você vai ficar isolado. O que Maquiavel se questiona, né? O que Maquiavel se questiona, e aí uma série que eu gostaria de indicar, Todos contra Um, ou Um contra Todos, alguma coisa assim, é brasileira e, de certo modo, expressa muito bem. O cara quer mudar tudo, mas acaba que o próprio sistema o traga, o devora, né? Ele é um idealista, mas ele acaba se envolvendo com determinadas pessoas que o conduzem para uma, de fato, para uma tragédia, né? E torna a sua vida realmente angustiante, né? Fica realmente muito opressivo ali a questão da vivência na política, né? Enfim. Ele chega, né? E é claro, como fazer para reinar a ordem? Como instaurar um estado estável, né? Um estado harmônico? Como resolver o ciclo de estabilidade e caos? Ele chega a algumas conclusões interessantes. A ordem deve ser construída para evitar a barbárie. É um pensamento muito lúcido. A ordem tem que ter pulso firme. Nós estamos falando aqui, pessoal, de uma monarquia. Maquiavel não pensa democraticamente. Ele pensa em uma monarquia. É o nome da obra dele. O Príncipe, certo? A arte de conquistar e permanecer no poder. E isso entre as gerações. Uma vez alcançada, não é definitiva. Né? Uma vez alcançada, não é definitiva. Ou seja, o poder e a ordem. Então, é necessário trabalho e empenho do príncipe. Né? A arte de governar, conquistar e permanecer no poder. Esta é uma síntese da obra O Príncipe. Bem, em O Príncipe, Maquiavel faz uma análise não moral. Ele não vai colocar julgamentos pessoais dizendo que é certo e errado. Não. Convido vocês a lerem dos atos de diversos governantes, procurando mostrar em que momento suas opções, escolhas foram interessantes para a manutenção no poder. Então, é uma obra, de fato, descritiva. Ele está descrevendo ali o que deu certo, né? O grande mérito de Maquiavel foi o de ter separado a reflexão política do âmbito da moral e da religião. Para Maquiavel, o Estado tem que ser o quê? Laico, né? O Estado tem que ser laico. Ele não pode se envolver em querelas de fé, em até mesmo... E, claro, não vou dizer amoral, né? Ou seja, se manter ali neutro, né? Ou até mesmo não ter uma postura moral. Mas a questão da moralização, o príncipe não está para moralizar. Vamos dizer assim, o líder não está ali para arrotar preceitos morais e colocá-los, vamos dizer assim, cristalizar como deve ser vivido, né? Não, ele está ali para colocar a ordem. Como vai fazer isso? Aí, importante, claro, é a finalidade da ação. Constituindo-se como uma esfera autônoma. A política agora se desvincula, se dissocia da religião e da moral, passando assim a ter autonomia. Assim, no campo da política, os meios não importam se você conseguir um fim desejado. Né? Isso é a interpretação a partir da obra de Maquiavel, né? Que ele disse isso expressamente. Né? Já no campo da moral, não seria correto separar meios e fins. Toda conduta deve ser julgada pelo todo de suas ações e consequências, o que engloba caminhos e metas. Numa visão aristotélica, por exemplo, você chegar à felicidade, né? A aristoteleologia, nós vimos que é os fins, o estudo dos fins, e para Aristóteles o fim é a felicidade. Se você chegar à felicidade, se você de fato faz ali o que você deseja, e isso te faz feliz, apetece,
e mais o caminho foi duvidoso, então a felicidade, esse fim, não é moralmente aceito, ou até mesmo não vai te trazer felicidade. E você vai ficar remoendo, né, enfim, a consciência, e aí tem toda uma linguagem, né, de Tomás de Aquino, as sindérese, que nós falamos na aula passada. Para Maquiavel não tem essa questão de consciência, ter consciência moral. Não, né? O importante é que tenha a consciência política, né? Política. Então, dois conceitos fundamentais, e aí eu quero que vocês entendam. Maquiavel e Aristóteles, água e óleo, né? Eles não se misturam, né? Não, realmente são opostos, tá? É uma tensão constante entre o grego, o ideal grego, e agora o pensamento de Maquiavel. Então, um conceito fundamental para entendermos tanto a obra O Príncipe quanto a filosofia política de Maquiavel é o conceito de virtude. O conceito de virtude, que significa virtude, e está diretamente ligado à maioria de suas obras. A virtude não tem nada a ver aqui com o ideal grego, tá? No sentido também da escolástica, no medieval, ou até mesmo com o estagirita. Ou seja, quem é esse estagirita? Aristóteles. Virtude não se assemelha com o que Aristóteles falava, né? Não está ligado ao sentido que a escolástica tem, mas também totalmente vinculado ao sentido primeiro que o estagirita identificou como areté. Entretanto, para ele, ou seja, para Maquiavel, o que é virtude? É astúcia. Né? Virtude aqui está associada à astúcia, dominar a situação, né? Ser estratégico, né? Seria uma sabedoria intrínseca ao líder, né? Ao soberano. Então, sabe, a questão da manipulação mesmo, de ter sagacidade, não de pensar, mas ele vai se ofender. Não, tudo bem, mas vamos depois apaziguar os ânimos. Né? É isso, né? Acho que vocês estão entendendo o que Maquiavel quer dizer por virtude. É a sagacidade, a questão da astúcia, né? De ser sorrateiro, né? De ouvir, de pegar ali o feeling da história e tentar ali manipulá-la para se beneficiar, é claro. O conceito de fortuna também muito utilizado por ele, né? E aqui está associado não com bens, mas sim com sorte, né? Fortuna, a questão do dinheiro, não está associada, a palavra pode denotar isso, tá? Que age, né? Age, a questão do conceito de fortuna, a questão da sorte, associada ao conceito de sorte, age na vida das pessoas sem se saber onde e como ela vai agir, sendo esta ação boa ou má, né? Estamos lançados ao acaso. E aí, né, a questão do universo conspira, ou até mesmo aconteceu, então vamos dançar conforme a música, não vamos lutar contra isso, né? E aí, claro, o fator sorte conta muito, né? Numa batalha choveu, então vamos ilustrar isso na realidade. A Alemanha invadiu a Rússia, mas a Rússia contou com o fator do clima, né? Lá é um gelo, você está no 10º andar, jogar um balde com água, arremessar água ali ao vento, congela-se, né? Seria muito frio. Então, muitos soldados, né, da Alemanha, eles morreram ali, não suportaram, tanto pela caminhada, pela jornada rumo à Rússia, quanto pelo frio, né? Pelo frio. Então, o fator do clima, né, o fator sorte ali, contou muito, colaborou muito. Né? É isso que quer dizer, que significa estratégia também, associada, é claro, à virtude. O retorno aos princípios, né? O retorno aos princípios está diretamente ligado ao ideal de liberdade e de bons costumes que deveriam ser as bases para o governo, e, claro, isto é, a República Romana. Não necessariamente, ou seja, o Maquiavel pensou em um imperialismo como ideal político na figura do príncipe, mas ele descreve, ele, né, é descrito
mas na postura da soberania, da virtude sobre a sorte, da astúcia, né, e até mesmo da diplomacia, né, da conversa, né, de poder ali se sobressair numa atitude de dificuldade, né? Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer. Porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação, que, por serem os homens pérfidos, é rompido por qualquer ocasião em benefício próprio. Mas o temor é mantido por um medo de punição, que não abandona jamais. Para um líder, é preferível ser temido do que amado, no sentido maquiaveliano, né, no sentido aí do príncipe, de uma monarquia, é claro. Em um contexto, século XVI, né, século XVI, não podemos, assim, utilizar Maquiavel como parâmetro para o governo, um governo democrático, por exemplo. Não. A ideia de democracia representativa, democracia direta, democracia representativa, vai surgir, né, com Locke, Rousseau, Montesquieu, né? Então, nesse período, impera-se ainda a monarquia, né? A predominância de governo aqui é a monarquia. Maquiavel ganha a alcunha de malévolo pelo fato de analisar a sociedade de forma fria e calculista. Maquiavel é um analista político, é um cientista político, onde ele está ali como sentinela, analisando a sociedade, observando e refletindo sobre a sua época. Maquiavel, ele foi, de certo modo, ali, expulso do parlamento, né? Ele foi, ficou, de certo modo, isolado ali no parlamento, e ele resolveu colocar as cartas na mesa, né? Resolveu colocar as cartas na mesa. Então, buscando mostrar como se alcançar o poder e nele se manter. Destarte, ou seja, desse modo, quando se fala de política e governo, Maquiavel defende que o governante tem a obrigação de manter o poder e a segurança no país o qual governa, ainda que para isso tenha que derramar sangue, né? Isso numa perspectiva extremista, numa perspectiva monárquica, né? Quem assistiu Game of Thrones vai saber o que eu estou falando. E os filmes também de época, que com certeza Rei Arthur, né? Sabe muito bem que eu tô, enfim, o contexto aí do medieval, desse período medieval, saindo do medieval para o Renascimento. Este não precisa ter qualidades, ou seja, o príncipe, né? Basta ser falso, basta ser falso, parecendo ao povo ter, entretanto, nunca deve confiar na lealdade de seus súditos, visto que todos são corruptíveis, de modo que podem se voltar contra ele, e caso necessário, de acordo com a situação, deve tomar todas as providências necessárias, inclusive matar. É preferível ser temido do que amado. Isso é o que a história, né, no período de Maquiavel, revelou, mostrou, né? Então, dito isso, Maquiavel não pode, novamente, insisto, não podemos extrair aí do pensamento de Maquiavel, lançá-lo de paraquedas, vamos transformar o Brasil em uma monarquia. Não. Né? Os países que são parlamentaristas, de certo modo, ali passa, por exemplo, a Inglaterra, a rainha, ou, né, a corte não tem poder ali decisório, né, deliberativo, no sentido, ele tem que passar por um parlamento, tem um primeiro-ministro, né? Então, assim, não se pode, né, que a Inglaterra, tendo toda uma monarquia consolidada e ali solidificada, né, assentada em toda a sua história, não permite que haja dessa forma, né? Então, por que, né, nós vamos, um Brasil, um país tão jovem, né, se comparado à Inglaterra, vamos continuar nessa ideia extremada de
enfim, volta à monarquia. Tem pessoas que apoiam isso. Né? Isso é erradíssimo, né? Apoiar a monarquia, apoiar um governo autoritário e extremista, não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, é Professor, importante... Pois não, diga. Pode falar. monarquia não é contrária à democracia. Isso é uma ideia muito equivocada. É mesmo? Pois, narre, prossiga, me esclareça. No caso, quando o senhor fala na questão da monarquia ser antagônica à democracia, o senhor refere-se basicamente à monarquia absolutista, né, que surge, é recente praticamente, surge ali com o rei Luís XIV, ali na Inglaterra, com o João Sem Terra querendo também subverter o parlamento e etc. Mas antes disso, existia esse modelo que hoje chama-se monarquia tradicional, não é? E os poderes do rei eram limitados pelas cortes, tanto que hoje seria mais ou menos o parlamento, mas não é bem um parlamento, porque à época era uma coisa mais descentralizada para o Estado e municípios. E questão das guildas também, que hoje seriam equivalentes a sindicatos, mas a guilda é algo superior ao sindicato. Com relação a Maquiavel aqui, professor, então, basicamente aqui, o termo maquiavélico, de fato, né, é perfeitamente correto, né, porque ele diz, faça tudo o que você puder fazer, então ele justifica o mal, né, tirando a questão moral da política, né, justifica o mal a qualquer custo. Então não tem essa noção de Deus, de vida eterna, né, então você pode fazer o que quiser para se manter no poder, isso não é uma questão muito equivocada, não, apesar da época, por conta do Renascimento, mas ainda assim, tirar Deus da jogada dá margem a fazer o que você quiser da vida. Tá certo. Bem, a história, me apresente na história, enfim, com certeza tem dois modelos você falou, muito bem, coloquei aí a questão, você disse que existe a monarquia absolutista e uma monarquia mais branda, né? Mas no contexto maquiaveliano, ele está, e não se admite esse termo, esse rótulo, né, para Maquiavel, que você acaba de dar, dizer que Maquiavel é maquiavélico, né? Isso aí é você que está falando. Os escritores de Maquiavel não rotulam assim, né, não o julgam assim, porque Maquiavel é um instaurador e um fundador da ciência política, e dizendo que é certo e errado. Tanto que no slide anterior nós vimos que Maquiavel, ele analisa a política não dizendo que o que é certo e o que é errado, não. Ele está ali apontando, descrevendo e refletindo como um diário, né? Eu convido você a ler a obra O Príncipe. Vocês lerem a obra, de fato, analisando, né, a perspectiva da sua época, né, com um olhar no contexto de sua época, tá? E, de fato, a monarquia que eu vejo, eu não consigo enxergar benefício em um governo monárquico, né? Em um governo monárquico, um governo absolutista, né? Se tivermos fora do contexto maquiaveliano, sim, correto. Existe uma monarquia, quem acompanha, acho que o Marcos acompanhou também a série aí da Elizabeth, né? Tem o primeiro-ministro que aconselha, mas naquela época tem sim um poder decisório, a rainha. Agora não, mudou totalmente o contexto e de fato tem um parlamento muito bem ali consolidado na Inglaterra e em outros países também. Entende? Então, quando nós formos estudar Hobbes, por exemplo, né, Thomas Hobbes, que vamos ver que Hobbes é o defensor de uma estrutura monárquica absolutista, ou seja, que de fato deve se reinar ali a todo custo, a qualquer custo. O rei tem que fazer acontecer, independentemente dos meios que utiliza. E isso vai totalmente contra o ideal de democracia que vivemos, ou até mesmo que é depois discutido por Rousseau, né? Então, dizer que também, como você colocou, né, essa questão
depois da democracia, né, de poder conviver com a monarquia nos moldes atuais da Inglaterra, tudo bem, tendo o parlamento ali muito bem consolidado. E, por uma questão de tradição, a família real ali, de fato, não tem poder deliberativo, né, decisório, mas tem toda vamos dizer assim, uma tradição, respeito a enfim, uma mulher que foi enfermeira na Segunda Guerra. De fato, ela, na Inglaterra, é outro contexto, é outra atmosfera civilizatória, né? As pessoas têm muito mais respeito umas pelas outras do que aqui no Brasil, né? Mas eu não consigo enxergar esse retrocesso aqui no Brasil de colocar um Estado lá, num Estado confessional, acho que foi isso que você quis dizer, né? De colocar Deus, né? Como vamos dizer assim, enfim, como um pedestal, ou até mesmo uma determinada religião. Dizer que é laico, né, não é dizer que é ateu, não. Todas as constituições brasileiras são proclamadas em nome de Deus, você pode observar. Agora, dizer qual Deus, qual, aí sim. Quando você profere uma religião, ou até mesmo profetiza determinada fé, você está ali de certo modo, fazendo um certo proselitismo de determinada religião. Dizer que é laico não é dizer que é ateu. Não, pelo contrário. É dizer que é plural. Isso nos moldes da Constituição de 88. Né? É dizer que é plural. E sim, o Estado tem que dar oportunidade a todas as religiões poderem se manifestar. Não somente uma. Eu acho que nós temos uma ideia limitada do que seja Deus, né, do que seria Deus, do que é Deus. Deus não é só o Deus do protestantismo e nem um Deus do catolicismo. Não. O Deus aqui, e é interessante observarmos, como você, pelo que você falou, entendido da história, Maurício de Nassau, né, que você deve conhecer, deve pensar bem aí, com relação aos holandeses no Brasil e aquela disputa pela cana-de-açúcar, Maurício de Nassau quis fazer isso em Pernambuco, quis fazer isso no Nordeste. Né? Quando ele veio, né, uma primeira vez pela Bahia, não deu certo, a segunda vez deu certo lá pelo litoral pernambucano, aí conseguiu, de fato, promover a harmonia entre as pessoas ali e tornar aquela comunidade, enfim, aquela região pacífica, né, onde tinha espaço para a Umbanda, tinha espaço para o Candomblé, as religiões de matriz africana, tinha espaço para o protestantismo, tinha espaço para o catolicismo. Então, Maurício de Nassau, eu penso que é um homem bem além do seu tempo, só para ilustrar aqui como pode sim conviver. E na história temos exemplo disso. Quando Maquiavel elimina Deus da história, é o Deus confessional. Né? É um Deus confessional. Né? No sentido de um monarca, ele instaurar uma religião oficial. Não se pode fazer isso. Né? Não se pode fazer isso. Nem agora, nem, enfim, nem amanhã. Né? E nem amanhã. Porque quando você fala isso, você diz, tirar Deus da jogada, todo mundo pode fazer o que quiser. Não, existem leis para isso. Né? Existem leis para isso. E, repito, o Estado laico não é um Estado ateu. Né? Então, na medida que você levanta uma bandeira sobre determinada religião, sobre determinada profissão de fé, você está ali deslegitimando a própria Constituição Federal. Né? Entendeu? Então, é nesse sentido que eu me expressei em Maquiavel, claro, em outro contexto, é outra história, mas como já estamos tentando, né, associar, enfim, sempre fazendo essas ligações com a atualidade, e aí fica bem claro agora o conceito de o que é ser laico, né? Diga, pode falar. Não, eu não estava falando necessariamente no estado de ser confessional ou não. Quando Maquiavel diz que um príncipe, para se manter no poder, ele tem de utilizar todos e quaisquer meios, e ele não tem essa questão moral para que o freie, a moral do mundo ocidente à época era a moral cristã. Então, você tira todo o elemento religioso da jogada, né? Então, tira Deus da jogada e você vai
poder fazer o que você quiser, o que lhe, né, o que você conseguir para se manter no poder. Então, você pode ser mal. É basicamente isso. Embora Maquiavel parece que ele não faz essa distinção de o que é ser bom e o que é ser mal, né? Então, se você tira essa questão moral, você tira essa questão da cristandade, né? Essa questão cristã. Então, você tira Deus da jogada e você faz o que você quiser. É basicamente o que ele está dizendo. Para você se manter no poder, você faz o que você quiser, não é? E você acha? E é E você, basicamente o que qualquer ditador durante, seja ele um monarca ou numa república, fez durante todos esses tempos. A questão mas da você, religião no Estado é uma coisa meio complexa, né? Eu, como católico, não, eu eu sou a acho bem favor. simples. Eu acho bem simples a questão, porque é uma questão já superada, como eu disse, já É, pela Constituição Federal. pois é, Entende? mas a questão não é perseguição. Eu, como católico, eu acredito, o credo diz, o credo fala, né, que a gente tem que acreditar, dentre outras coisas, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? E um Estado que deixa de lado essa questão, eu sei que Estado laico não é Estado ateu, até porque se um Estado fosse ateu, né, teria a perseguição. Mas um Estado ser confessional não quer dizer ser um Estado perseguidor. A Inglaterra é um Estado confessional, mas não é perseguidor. O próprio Brasil, aqui em certo tempo da monarquia, teve seus momentos de como eu posso falar aqui? Não de perseguição, de aceitação, né? Nunca foram perseguidos os protestantes aqui. Mas a questão do Estado confessional ou não, eu defendo, né? Porque se você tira Deus do pedestal, como você mesmo disse aí, como o professor falou, você coloca o homem, né, no lugar. E, né, o homem por si só é capaz de quê? Pouca coisa. Entendo, Então, entendo, mas Deus tem que estar lá no pedestal sempre. uhum. Mas veja, não podemos também Mas eu entendo. absolutizar. Entendo. Vamos discutir, vamos conversar. Entendo, sim. Daqui a pouco nós vamos encerrar com o pensamento de Montaigne, tá? Uma reflexão sobre Montaigne. Mas, de certo modo, o que eu percebi, você está absolutizando uma questão moral por, né, uma questão religiosa. E não se pode, claro, no contexto de Maquiavel, no século XVI, tinha muito essa questão moral, era muito associada à igreja. Mas, com o passar, e aí o Renascimento, Montaigne vai falar. Montaigne aqui vai falar. Né? Bem, vamos refletir aqui à luz de Montaigne, então. Um católico, Portugal era confessional católico, né? Tá. Como que é? Vocês se dizem católicos, enviam jesuítas para, de certo modo, aniquilar uma religião, ou seja, o politeísmo, dizendo que é errado, que não existe Tupã, que não existe Deus Sol, Deus Lua, não existe nada disso. Como é que vocês fazem isso? Ou seja, catequizam um povo que já tem uma religião, mas vocês não consideram aquilo religião, e vocês se dizem católicos. Entenda a reflexão. E aí, como é que vocês se dizem católicos e estupram as índias e matam povos, levam doenças para aquele povo, sendo que vocês se dizem católicos? Entende? Então, não podemos associar a questão da moralidade, do caráter e enfim, do agir humano a uma questão religiosa, uma questão do protestantismo, do catolicismo, né? De Cristo em si. Porque tem muitos cristãos que são perversos. Tem cristãos que matam em nome de Deus. Tem cristãos que dizem que mataram em nome de Deus, né? Veja aí a história medieval, né? Copérnico que o diga. Mataram em nome de... Claro, tem um contexto, tem uma época. Agora, não é porque tem um contexto, uma época, que pode-se fazer o que quiser. Compreende? Mas, por exemplo, Montaigne é um pensador muito lúcido para o seu tempo. Século XVI aqui. Né? Nós estamos num período renascentista, onde Montaigne vai dizer, olha, vocês se dizem civilizados, sendo que vocês invadiram a terra deles, vocês se dizem cristãos,
sendo que vocês invadiram as terras e mataram, aniquilaram, fizeram experimentos com aqueles povos? O que é ser cristão, então? O que é ser humano? O que é ser bárbaro? Vocês os acusam de bárbaro, de barbarismo, de barbaridade, de não saber a sua língua, então é bárbaro. Não comer de talher é bárbaro. Não vestir o que você veste é bárbaro. Então, o que é ser civilizado? Se vocês fizeram todas essas tragédias, né? Toda essa perversidade outro, só porque eles não são semelhantes a você, isso é montagem, né? Leiam os ensaios de montagem, vocês vão observar essas e outras reflexões no ensaio. Muito, muito importante a reflexão de montagem, né? Para esse pensamento, um pensamento de fato, o humanismo, o humanístico, né? Onde o homem é o centro. Agora, o simples fato de o homem ser o centro não lhe dá o direito, não dá o direito ao homem de fazer o que quiser. Olha aí o Montaigne questionando, né? Questionando. Os próprios cristãos, que se diziam cristãos e puritanos da época, né? Então, olha como é agressivo você chegar numa região e ser tirado toda a sua identidade. Você ser obrigado a usar roupa, você ser obrigado a trabalhar um trabalho forçado, sendo que a economia indígena é uma economia de subsistência, eles plantam para colher, ponto. Acumular bens, essas coisas, foi o capital que, né, a questão da civilização, os portugueses que levaram, né? Então, o que é ser? Estou lendo fazendo aqui a análise com o contexto de Montaigne. E, se vocês quiserem associar a atualidade, cabe também, né? Cabe também, né? Será que, humanamente falando, será que é legítimo negligenciar, por exemplo, vacinas aos índios, né? Isso é um crime hediondo, né? É um crime hediondo. É a mesma coisa de você oferecer camisinha e anticoncepcional às índias. O que você está querendo com isso? Você está querendo que aquela população indígena seja extinta. Porque ali não vai ter mais reprodução, não vai ter mais a tradição sendo levada de pai para filho. Aquela comunidade indígena, como muitas já foram exterminadas, por estes e outros meios. Entende? Então, o que é ser civilizado? O que é ser civilizado? O que é ser bárbaro? Né? É isso que eu quero que vocês reflitam, né? Pensem um pouco, né? Montaigne foi um pensador político, escritor, humanista e filósofo, né? Dizer que a moral está associada à religião, tudo bem, existe uma moral religiosa, ok. Agora, que religião? Que moral? Né? Uma moral que aniquila, que estupra, que, sabe, ceifa vidas, que diz que isso é errado e isso é certo, numa perspectiva de afastar o outro ou incluir. Bom, o que quer dizer essa moral? Entenda, Kainan, que eu quero que vocês pensem, né? Evidentemente, você tem seu posicionamento, né? Tem todos os argumentos muito bem colocados, né? E parabéns pelo discurso, né? Muito limpo, né? Muito bem, continue. Mas o que significa essa associação, né, entre moral e religião, né? É bom perguntar quais são os critérios que estão sendo utilizados para dizer o que é certo e errado. Será que eu não estou sendo não estou excluindo mais do que incluindo, né? Então, sua obra compreende um autorretrato do eu subjetivo, do interior, né? Dostoiévski, né, tem uma obra, enfim, tem uma frase que ele fala, né? Se não houvesse Deus, tudo seria permitido, né? Essa frase sempre é ecoada aí as pessoas que defendem e tal. Eu também sou católico, né? Eu sou cristão. Aqui pode ter pessoas de matriz africana, também é bem-vinda. Pode ter Islã, mas a população brasileira basicamente é cristã, né? Também tem as religiões, né, orientais, que também são bem-vindas. Mas é isso que não podemos associar sempre a moral à religiosidade, ou a religião, melhor dizendo, porque pode-se sim ter moral e ser uma pessoa íntegra de caráter. Eu sei que você não excluiu isso, entenda, né? Não estou colocando palavras em sua boca, né? Só estou agora tentando ampliar o discurso, tá? Então, existem pessoas que não acreditam em Deus, que são
corretas, que praticam aí o bem, que, enfim, né? Tem agnósticos que também praticam o bem, entende? Descentralizar Deus, colocar o homem no centro, não vejo problema algum, né? Desde que tenha responsabilidade e consiga entender e refletir e respeitar o outro, né? É isso que é a grande questão, né? É isso que é a grande questão. Professor, Pois não. a moral, assim, se a gente for fazer, quer dizer, segundo, é pensamento meu, né? Segundo até o que eu estudei até agora, a moral, ela surge do pensamento religioso, seja ela qual for a religião, aqui, de maneira ampla. Mas no caso aqui, com relação, aqui a gente está no período de Maquiavel ali e tal, descobrimento da América, aquela coisa toda, trazendo aqui para a questão do Brasil, colonizado pelos portugueses. Claro, a gente não pode generalizar que a política portuguesa como um todo era de matança. De fato, tem os seus episódios, né, de terror. Mas eu lembro sempre a professora de sociologia no ensino médio falava que os portugueses, diferentemente dos ingleses na América do Norte e em suas colônias, os portugueses em suas colônias, exclusivamente aqui do Brasil, eles, não no contexto aqui do Estado, mas no contexto geral aqui dos portugueses, né? E no contexto geral dos ingleses, mas na questão inglesa era política de Estado mesmo. Ela sempre falava que os portugueses, ao chegarem aqui, se misturavam gostosamente, né, com os habitantes daqui. Então, né, os portugueses vieram para cá, de fato teve, né, episódios de terror, mas aqui, chegando aqui, eles se misturavam com os povos. É tanto que o Brasil hoje, né, é o único, a gente pode falar assim, é o único país do mundo que tem essa gama de povos numa nação sozinha. Com relação a respeito da moral e da questão religiosa, se todos os colonos observassem as leis da igreja, eles não fariam o que muitos fizeram, né, com a questão do estupro, da matança e aquela coisa toda. A, a igreja sempre foi da paz, né? A questão da paz, não pacifista, da paz. Né? A questão, porque assim, tem que haver o respeito, tem que haver o respeito, tem que haver a tolerância. Porém, desde que esse respeito não seja negando a minha fé. Então, a partir do momento que eu começo a negar a minha fé, aí já você não está sendo católico de fato, não está seguindo a lei da igreja. Essa é a questão do respeito, da inclusão. Com relação à catequese, esse é um preceito da igreja, ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Chegar no novo mundo com a função, né, de catequizar. É tanto que quem chegou no Brasil foi a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? São resquícios dos Cavaleiros Templários que foram perseguidos na Europa. Tá. Essa é porque nós precisamos continuar. Questão. Eu entendo, Kainan, a sua paixão pelo catolicismo. Desculpa te interromper. Tá bom, pode. Tá certo? Eu entendo a sua paixão pelo catolicismo, a sua devoção. Mas, assim, entenda, eu peço que você me entenda, né? E insisto, não podemos absolutizar o discurso, né? Não podemos absolutizar o discurso com um olhar, né, somente para o católico, ou somente para o protestante, né? Enfim, como eu estou dizendo, né? Você falou que era da paz, mas em nome da paz a igreja matou muitos. Em nome da paz a igreja ceifou vidas. Em nome de Cristo, a igreja diz, em nome de Deus, a igreja ceifou vidas de cientistas, queimaram pessoas, né? Então, e isso a igreja reconhece, e chora ainda, e sofre ainda. E a grande reflexão aqui é dizer que o que é ser civilizado? Os portugueses chegaram aqui, e essa professora dizer que, de fato, se misturavam gostosamente, para os portugueses era gostoso mesmo.
né, ao estuprar as índias, tenta imaginar, tenta fazer esse exercício de imaginação mesmo, né? Você está aqui sossegado na sua terra e alguém chega e estupra a sua esposa, mata sua filha, mata vidas, né? Entende? É isso, eu não vejo tanta coerência no dizer que a igreja sempre foi da paz. Mas que paz? A paz para me beneficiar, a paz para encher os bolsos de Portugal, a paz para, enfim, sempre de um lado paz, né? E o outro tragédia. Para haver respeito, não necessariamente eu tenho que matar. Para haver respeito, não necessariamente eu tenho que aniquilar o outro, a identidade do outro. E o que Montaigne quer dizer aqui, ao se referir que filosofar é aprender a morrer, né? Filosofar, já partindo agora para outra reflexão, filosofar é um exercício de morrer constantemente. Nós morremos constantemente em ideias, né? E devemos sim abandonar ideias que não agregam, sabe, não agregam valor no sentido de enaltecer o ser humano ou até mesmo nos tornar melhores, né? Quando Montaigne fala que filosofar é a morrer, esse aprendizado constante, é essa metamorfose constante, abandonando ideias caducas, ideias que de fato não nos tornam pessoas melhores, seres humanos melhores, para assim podermos abraçar outras ideias, ampliar nossa mente para outras ideias, né? De fato, filosofar é um ato de morrer, é aprender a morrer. É muito bom isso, e para mim, filosofia se resume bem nisso, né? Filosofar é um aprender a morrer constantemente. Se nós ficamos obcecados, consumidos e possuídos por uma ideia, não vamos abrir leques para outros horizontes, né? Não tem problema nenhum ser católico, acreditar e defender o catolicismo. Não. Agora, não podemos dizer que essa ideia deve ser implantada, deve ser, né, disseminada. Eu sei que você não disse isso, é claro, mas tem pessoas que acreditam, tem pessoas que querem que o outro aceite a religião, né, engula. Eu trabalhei em Formosa. Formosa eu tive estudantes de matriz africana, né, de religiões pertencentes a religiões de matriz africana. Como é interessante, e eles narrando o ritual deles, como é interessante a ritualística, a liturgia dessas religiões, né? E são religiões, e louvam também Deus. Agora, eu não posso dizer que é o meu Deus. Não, existem deuses, existem formas de ver a divindade distintas da minha. E eu tenho que respeitar, né? Por que não participar uma vez ou outra ali? E eu já fui para igrejas protestantes e observei. O que é aniquilador, o que é opressivo, é querer que nós aceitemos, entende? Essa ideia, né? Dizer que tem que acreditar em Deus, tem que... Não, e se eu não quiser acreditar em Deus? Eu não vou ser um ser humano pior ou melhor. É apenas uma crença, né? Apenas uma crença. A mesma coisa que eu acreditar que a água me hidrata, entende? É uma crença, é questão de fé, né? Então, o que deve predominar, e você falou uma palavra que não pode ser associada ao respeito. Tolerar, o conceito de tolerar é suportar, né? Quando você tolera alguém, você suporta. Então, respeitar é o antônimo de tolerar, né? Eu considero isso. Respeito é respeito. Tolerar, não. Tolerar, eu convivo com você, infelizmente, eu tolero. Tenha tolerância, eu tolero, né? Eu tolero você, ou seja, eu suporto. Não tem outro jeito, eu convivo contigo, né? Tolerar é isso. Então, vamos ressignificar e utilizar mais o respeito. E muitas pessoas falam, né? Eu vou, né, narrar esse pequeno fato, e para concluir, né, a nossa aula, amanhã nós vamos terminar aqui o pensamento de Montaigne, mas vai girar em torno sempre dessa questão de o que é ser civilizado e do que é ser canibal ou até mesmo bárbaro, né? Entende? Se causa estranheza para você, e o linchamento hoje em dia? Entende? E o linchamento?
né? Continuamente nós percebemos, observamos pessoas sendo linchadas na rua, e até mesmo nas redes sociais agora. Linchamento virtual. E é que muitas daquelas pessoas são cristãs, vão à igreja, né, têm uma devoção. Tem muitos cristãos também que batem nas mulheres, né? Tem cristãos que consomem drogas, tem cristãos que estupram. E isso tudo, às vezes, pode ser até, não, Deus me perdoa, um pensamento nesse sentido. Né? Então, assim, tem muito... O homem normal, né? Ou seja, o português, casado, com filhos, pode sim ser um aniquilador, um estuprador, entende? Então, novamente, associar moral à religião vai muito da índole, do caráter de cada um, né? Existem pessoas que não frequentam a igreja que são melhores do que aquelas pessoas que estão todo dia na missa, né? Ou no culto, tá? Existem pessoas que vão continuamente à igreja, continuamente ao culto, que espancam a esposa ao chegar em casa, que maltratam a esposa ao chegar em casa, entende? Então, assim, é algo que é um dado de fé, né? Acredita se quiser, entende? Então, esse comprometimento com a reflexão de Montaigne, que filosofar é aprender a morrer, só para encerrarmos esse pensamento, pessoal, sei que vocês têm aula 8h15, né? O professor disse que vai divulgar o link. A obra esta ressalta o descompromisso com a cadência e transgride, né, as formas editoriais. Ela é um fluxo contínuo, como mostra de fato o pensamento. Nosso pensamento, nós pensamos uma coisa, já pensamos outra, realmente Montaigne quis escrever dessa forma, expressando de fato como acontece a estrutura do pensamento, que não tem estrutura. Nós pensamos muitas coisas ao mesmo tempo. E essa é uma forma de ensaio, a forma de ensaio de escrever. Mostra que o pensamento humano é como um fluxo, né? Não como um devaneio, mas como algo desprendido de amarras. É algo, enfim, que a imaginação nos leva a momentos, a reflexões. Enquanto estamos pensando aqui, já estamos pensando na outra aula, e em outras discussões, em outros exemplos, e assim vai. Não como um devaneio, não como algo lunático, né? Mas algo que não defende uma verdade absoluta, né? Sempre há uma relativização mental, né, das situações que nós estamos discutindo. E claro, e aí isso pode ser verbalizado também. O que é ser bárbaro? E aí vocês vão com essa reflexão, ficam com essa reflexão, para amanhã nós podermos debater. O que é ser bárbaro? O que define o bárbaro? O que define um selvagem? Quanto ao descobrimento da América, quem são mais selvagens? Portugueses, ingleses, espanhóis, que escravizaram os aborígenes, que mataram índios, que mataram os nativos, ou os aborígenes que aqui viviam, ou até mesmo os nativos que aqui viviam? São construções históricas, são construções, esses conceitos são construções culturais, né? O que significa esses conceitos para vocês, né? O que é ser bárbaro, o que é ser selvagem, né? Quando eu acuso alguém de ser bárbaro, será que eu também não estou sendo em algumas atitudes que eu pratico, né? Que eu pratico? Montaigne propõe uma reflexão. Quem decide o que é certo e errado, né? E aí parece que você leu os slides anteriormente. As categorias certo e errado oscilam de acordo com os fatores históricos? Com os fatores históricos, culturais, principalmente econômicos? Né? Quem decide o que é certo e errado? Né? Quem decide o que é moral? O que é politicamente correto? O que está ali no eixo, nos trilhos? Quem? Quem decide? Né? E, claro, amanhã vamos dar uma olhada no racionalismo de René Descartes, mas é somente para entendermos como foi essa passagem, né, do Renascimento para o período moderno, e podemos, assim, estudar os contratualistas amanhã. Então, 5 minutos aí para vocês terem um tempo, né? Muito bem, Kainan, gostei da sua reflexão, certo? E vocês agora podem
podem tomar uma água, levantar um pouco, né? Respirar. Amanhã a gente começa com essa reflexão. Viu, Cainão? Quero você presente, falando, né? Conversando. Gostei muito da sua participação, gostei muito da sua reflexão sobre essa questão da igreja, do contexto. Eu percebo que você tem uma grande leitura histórica, é importante a história para o estudo do direito, né? E no direito, né, temos aí o direito canônico, né? Como você citou o catolicismo, temos o direito canônico também, né? Se você não, com certeza deve saber, claro, Código de Direito Canônico. Tá bom, pessoal? Então, aproveita esse intervalo. Eu disse que ia terminar 8 horas, mas acabou que a gente, né, discutiu e foi muito bom. E é isso mesmo, tem que conversar. Amanhã eu quero ouvir outras pessoas falando, tá certo? Coragem, previna-se, use máscara, se puder, fique em casa, e quando a vacina chegar, todo mundo vai poder estar na sala de aula, tendo aquela discussão acalorada, tá bom? Então, até mais.